E hoje nós vamos falar sobre a alegria na nova aliança. A aliança é a maneira com que Deus decidiu se relacionar com o ser humano. Deus se relaciona conosco por meio de alianças. Alianças são tratados, são acordos, mas é mais do que isso, é um pacto que realmente ele faz com o homem. Nós vemos isso já com Adão, isso com Noé, depois a aliança com Abraão. E cada aliança tem o seu aspecto, cada aliança tem a sua abrangência, cada aliança tem ali o seu escopo, mas basicamente nós temos uma aliança ali que Deus fez com Adão, que é ratificada em Noé, os termos são os mesmos daquela aliança, e depois você tem uma aliança abraâmica, em que Deus agora escolhe para si um povo, e com isso ele faz uma aliança com Abraão, para que isso seja possível, prometendo a ele terra, prometendo uma descendência numerosa, né, os súditos ali, e prometendo também que dele descenderiam reis, basicamente estabelecendo ali o princípio do que você precisa para o estabelecimento de um reino. Agora, todo reino também precisa de uma lei para que a nação funcione, a sociedade funcione. E para isso, então, mais para frente, Deus vai fazer uma aliança com Moisés, a aliança mosaica, justamente mostrando como que o povo deveria viver na terra prometida. Então Moisés, libertando o povo ali do Egito, agora recebe esta aliança, esta lei, aliança mosaica, aliança que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai, passada ali naquelas tábuas dos 10 mandamentos, como um modo de se viver. Agora, uma aliança que já nasceu para ser temporária. Ela já nasceu para ter o seu fim. E o próprio fim dela é prometido antes mesmo do seu fim, de fato. E uma das promessas, várias no Antigo Testamento, que você tem, mas uma delas, e a principal, está lá em Jeremias, capítulo 31. E é neste texto que nós pregaremos na noite de hoje. Jeremias, capítulo 31. A partir do versículo 31, nós veremos de 31 até o 34, e depois consideraremos alguns outros, mais dois textos, só para concluirmos lá no final da mensagem. Então, Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o 34. O texto diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Obrigado. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Até aqui, que Deus nos ajude na interpretação e na aplicação desta passagem. Então, como eu disse, esta aliança mosaica, ela já nasceu para ser temporária. Ela já iniciou com um fim já em vista, porque ela serviu a um propósito específico no tempo de legislar o modo de vida do povo de Israel, quando ainda Deus tinha um povo étnico, uma nação para si. Mas, claro, as profecias, já para Abraão, né, na aliança abraâmica, as profecias diziam que a partir de Israel a salvação viria a todos os povos. E termos um momento na história em que não Deus mais teria um povo étnico para si, o povo de Israel, mas ele voltaria a ter pessoas de todas as nações. Não que isso não acontecesse na época de Israel, mas basicamente naquela época isso acontecia por meio da nação de Israel. Uma pessoa para ser salva, ela basicamente se tornava uma judia, ela tinha que circuncidar e passar por todos os rituais para se tornar um judeu. Diferente da nossa época,
em que agora nós temos a igreja composta de pessoas de todo este mundo, né? De praticamente, eu creio, todos os países, todas as nações que nós temos. Isso já é uma promessa feita aqui. Então, a nova aliança é uma aliança que vem substituir a aliança mosaica. Pode parecer estranho para a gente assim, né? Deus dar algo já com um prazo de validade. Mas talvez você já tenha passado por isso. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a namorar ali, aliás, foi antes da gente namorar, né? Eu cheguei para ele e falei assim, ó, eu estou fazendo arquitetura, estava na metade do curso, mas eu falei, eu já entrei sabendo que eu não vou ser arquiteto. Pelo menos não por toda a vida. E queria saber se ela estava ciente e disposta a isso. Eu falei, um dia eu vou largar tudo, não sei quanto tempo, talvez daqui 10 anos, por isso que eu estou fazendo, não vou ficar esperado no sofá, né, a oportunidade de ir para o seminário, ir lá sem fazer nada, eu vou fazer uma faculdade, vou trabalhar até esperar o momento certo de ir, né, podia ficar no sofá 10 anos lá esperando, falei, não, um dia eu vou para a palavra da vida mesmo, então assim, vou ficar aqui sem fazer nada, né. Mas era necessário fazer algo ali, eu gostava muito de arquitetura, eu falei, vou fazer a faculdade, vou trabalhar, estudei 5 anos, trabalhei mais 5 antes de ir para o seminário. Mas a gente já começa algo sabendo que assim, ó, não vai durar muito. Isso é normal em nossas vidas, né? Nem tudo que a gente começa a gente espera que vai durar para sempre. A gente sempre, às vezes, começa algumas coisas, faz algumas coisas já sabendo que vai ter um prazo de validade. E a mesma coisa aqui, Deus sabia que para aquele momento, Deus podia falar assim, ó, segura as barras aí, Israel, vai vir um momento em que tudo isso já não vai mais ser necessário. Então, assim, tenta levar essa situação. Então, Deus sabia, ó, eu preciso fazer uma aliança, eu preciso dar algumas leis para o povo até que isso não seja mais necessário. Então, essa aliança mosaica, para este período da história, foi extremamente necessário. Mas, o profeta aqui diz, então, estão chegando os dias, declara o Senhor. Para quem lembra, né, das mensagens que nós demos aqui sobre Joel e aqueles profetas menores, né? Esses dias, né? Vão chegar dias, são sempre dias proféticos, são sempre dias olhando para frente para um período de restauração, para um momento da história em que vai ser diferente tudo isso. Basicamente, essa expressão os dias no Antigo Testamento significa o dia do Senhor. Então, vão ter dias, vão chegar um momento da história, declara o Senhor, quando farei, então, esta nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Perceba que pelo paralelismo aqui, Jeremias está enfatizando, as palavras do Senhor registradas por Jeremias, enfatizando com quem é esta aliança primariamente. Ele enfatiza de fato isso, né? Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Nesse paralelismo, enfatizando, é com o povo judeu que eu estou fazendo essa aliança. E aí no versículo 32, ele já mostra por que essa aliança é chamada de nova aliança. Ela é chamada de nova aliança porque ela contrasta a antiga aliança. Agora, nós temos várias alianças antes desta prometida, mas o profeta deixa muito claro qual antiga aliança ele está se referindo aqui. Ele diz, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Eles basicamente, o texto está dizendo que eles tornaram nulo a aliança. Eles violaram aquela aliança. Agora, esta de fato era a única aliança que podia ser violada. Porque é a única aliança que nós temos no Antigo Testamento em que Deus exige algo do povo. Todas as outras, se você olhar as alianças que Deus faz, por exemplo, quando Noé sai da arca, ou com Adão, assim. Aliás, Adão, é interessante, né? Que o Adão peca, Adão, ele não reconhece seu erro, ele coloca a culpa na mulher. Em nenhum momento a gente vê ele confessando, pedindo perdão, se arrependendo, nada disso, e mesmo assim, Deus redime ele. A gente vê em Noé, diante de toda aquela depravação lá, o texto fala, e a Noé o Senhor mostrou benevolência, o Senhor decidiu mostrar graça a Noé. E também não é exigido nada dele, embora ele depois obedeça, mas a aliança foi feita antes com ele, essa vontade de Deus de mostrar graça e benevolência para ele. E depois que ele obedece, isso é ratificado lá no capítulo 9, quando Deus repete as palavras para Adão e fala, eu vou estabelecer então com você, vou confirmar com você a minha aliança.
Abraão, então, é a mais evidente de tudo, é a mais clara, porque Deus fala para pegar alguns animais, partir no meio, e essa tarefa foi tão desgastante que Abraão caiu duro depois. Estava cansado. E aí, caindo duro lá no meio de uma visão com aqueles animais, porque ele tinha que espantar as aves de rapina para não comer os animais, estavam partidos ao meio. E aí, dormindo, meio com uma visão, ele percebe que passa um fogareiro ali no meio. É meio que uma fumaça, um fogo passando ali no meio daqueles animais. E ele não passa. Agora, naquela época, era assim que eram feitos os acordos, né? Muito melhor do que o cartório, né? Porque se passava, cortava os animais e a pessoa dizia assim, né, passando no meio, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não fizer a minha parte no acordo, na aliança. Muito melhor do que no cartório, né? Que, assim, imagine só, né? Você não cumpriu, cerrado ao meio. Né? Muito mais seguro que isso ia acontecer. Mas, curiosamente, Abraão, caindo de cansaço ali, ele não passa, só Deus passa pelo meio dos animais. Deus dizendo assim, né? Eu garanto, eu que estou garantindo que eu vou cumprir essa aliança. E não é exigido nada de Abraão. Tanto é que é prometido uma descendência, Sara vai lá, tenta dar um jeitinho, quem sabe não é com Agar e tudo, Deus podia falar assim, cumpriu, você não creu na minha promessa? Mas não, Deus fala, calma, não vai ser com ele, vai ser com Isaac. E Deus continua a sua promessa, continua a sua aliança. Agora, é diferente quando vem a aliança mosaica. Quando vem a aliança mosaica, se olhar lá em Êxodo, em Deuteronômio, em Levítico, você vai ver um monte de prescrições, um monte de exigências para o povo. Se vocês fizerem isso, as maldições dessa aliança vão vir para vocês. Mas se vocês obedecerem os preceitos da aliança, as bênçãos da aliança vão acontecer. Agora, exigir a manutenção de uma aliança de acordo com a obediência do ser humano é, obviamente, já prever o seu fracasso. Porque se todas as alianças dependessem do ser humano, estaríamos perdidos. Tá? E a única que dependia, obviamente, que aconteceu, o texto diz, porque quebraram a minha aliança. Tornaram nula. Agora, a minha versão aqui, NVI, traduz, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, mas a expressão aqui é para causar até mais pavor em nós. E é como se Deus tivesse dito assim, né? Apesar de eu ter casado com eles, apesar de eu ser o marido deles. Deus diz assim, né? Assim como Deus odeia o divórcio, lembra lá em Malaquias? Assim como o que Deus separou, o que Deus uniu, não separe o homem, foi isso que eles fizeram. Aliás, como eu disse ontem, né? No casamento lá, o casamento é a única instituição, o único pacto, o único contrato que nós temos, né? A única aliança que nós fazemos que nós tornamos uma só carne. Você não é uma só carne com seu patrão, por isso se você quiser mudar de trabalho, você pode mudar. Você não é nem uma carne só com seu filho, é por isso que tem gente que não quer, mas o filho um dia vai sair de casa, ele tem que sair de casa, tem gente que não quer. Você, não, mas meu filhinho ainda está novo, 30, 40 anos, espera, deixa... Não, deixa casar, deixa ver a vida dele, porque aí ele vai se tornar carne com outra pessoa. Então, você só vive a sua vida inteira com o cônjuge. Só isso. Não com mais ninguém. Todos os outros relacionamentos são passageiros. Daqui a pouco você muda de cidade, os amigos que você tinha antes foram aqueles padrinhos de casamento que eram apegados a você, você nem tem mais contato com eles. Né? Não é quem mudou de cidade, não? O meu também, assim, a maioria dele nem sei mais onde está. Você muda de cidade, passa lá 13 anos de casado, você perde contato. Alguns eu sei onde estão, alguns mantêm contato, mas alguns, assim, eu nem sei mais onde estão lá. Isso é normal, os relacionamentos passam. Agora, o relacionamento conjugal, não. E aí Deus está usando exatamente isso para dizer assim, eu casei com Israel, mas eles quebraram a aliança. É por isso que muitas vezes o pecado no Antigo Testamento, especialmente o pecado de idolatria, é chamado de um adultério, para mostrar a gravidade disso. De Israel, apesar de ter Deus como noivo, Deus como esposo, foi atrás de de um outro senhor, né, de um outro homem, que não o Deus. E por isso, eles quebraram a aliança. Mas mesmo assim, mesmo eles quebrando essa aliança, Deus poderia ter rejeitado o seu povo. Deus poderia dizer, quebrou, quer ir embora, então vai embora. Quer outro Deus? Vá até outro Deus. Mas não. Deus diz que esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Espera aí, ele acabou de dizer que
fez um acordo com Israel, fez uma aliança com Israel. Israel quebrou essa aliança. Eles anularam essa aliança por causa da sua desobediência. Ele acabou de fazer isso. E quando você esperava, então, uma nota do tipo, então eu deixei de lado Israel e fui para outro povo, qualquer outra coisa assim, ele fala, não, eu farei uma nova, então, no lugar. Que não mais exige a obediência do povo. Que não mais requer algo do povo, porque se requeresse, mais uma vez, o povo ia quebrar novamente, como nós fazemos quando algo é exigido de nós, obediência. Foi assim desde Adão até o último homem, quando, a não ser Jesus, mas quando é exigido algo de nós, nós sabemos que eventualmente vamos pecar, vamos quebrar isso. Depois que Adão pecou, está fadado a todos os homens. Lembra de 1 João? Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos cometido pecado, estamos mentindo e fazendo de Deus um mentiroso. Por isso, então, que ele promete uma nova aliança. O texto usado aqui lembra a aliança abraâmica, porque ele usa um verbo interessante, o verbo karatz, em hebraico, que é cortar. Não faria muito sentido para a gente, né? Então, por isso que ele fala, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, mas literalmente essa é a aliança que cortarei com a comunidade de Israel. E o cortar é justamente para eles lembrarem que esta aliança será feita como foi feito ali com Abraão, que cortou os animais. Então essa ideia de cortar é para remeter a esta simbologia, aquilo que Abraão fez de cortar os animais. Quando eu era mais novo, não sei se vocês eram, eu sei que o Beto lembra disso, né? Eu sei que você vai lembrar, Beto. Não, eu estou me colocando assim, nós, né, quando era mais novos, né? Lembra que quando a gente ia fazer um acordo, a gente dava a mão e chamava uma testemunha, corta aqui, né? Tinha que cortar. Porque aí ó, tá de prova, ele cortou, a gente vai cumprir esse acordo. Você lembra, né? Era da minha, não era da sua, né? Isso quando os homens tinham palavra, né, Beto? Porque hoje assim, né? Tá complicado, né? Mas cortava, isso é um resquício dessa ideia de cortar uma aliança, né? De cortar de um acordo. Então, uma testemunha que vai lá e corta essa aliança. Então, Deus está dizendo, eu vou cortar uma aliança, mesmo o povo desobedecendo, a despeito dos erros, da anulação que eles fizeram da antiga aliança, eu vou fazer uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E aí ele vai descrever então agora, e eu queria demorar um pouco mais agora nessa explicação, 3 fatores que vão acontecer aqui em relação à aliança, essa nova aliança, que é diferente da outra aliança. Então ele diz no versículo 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Em primeiro lugar, ele fala, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Mais uma vez, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Lembra que aquela aliança foi celebrada ali quando Moisés subiu no monte sozinho, só ele, e desceu com aquela face toda brilhante lá e com 2 tábuas, que ele quebrou por causa do pecado do povo, que depois Deus escreveu mais uma vez as 2 tábuas das leis. Mas aquela lei foi escrita em pedra, em tábuas, contrastando com esta nova aliança. Então o que Deus diz que agora a lei não vai estar mais escrita em tábuas, não vai ser mais dadas externamente, mas vai estar no coração, no íntimo da pessoa. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Agora, isso só é possível com um fator que precisava acontecer para que essa aliança fosse cumprida. Não adiantava nada a lei no coração, mesmo porque, se a gente olhar para Romanos, Paulo vai dizer, lá em Romanos, que até aquele que vive sem a lei tem a lei de Deus no coração. Paulo fala isso? Paulo fala assim, ó, mesmo aquele que não é judeu, que nunca viu falar da lei, nunca leu a Bíblia, nunca falou da lei, ele tem os preceitos de Deus no coração. Você pode olhar para qualquer cultura aí, que matar é sempre errado. Você vai ter uma exceção ou outra. Por exemplo, tem uma tribo indígena que se nascer gêmeos, um morre por algum ritual, mas se matar os 2 é errado. Matar um gêmeo, tudo bem. Matar os 2, isso é errado. Um tem que sobreviver. E matar o outro é crime naquela tribo. Então, eles nunca leram a Bíblia, tá? Eles nunca tiveram acesso a essa lei de Deus, mas eles sabem que matar é errado. Tá? Em nenhum lugar do mundo que se você vai, alguém em plena luz do dia entra na casa do outro, pega o que é do outro e fala assim, ó, dá licença, né?
Ele fala, espera aí, você entrando na minha casa, pegando algo que é meu, você pode ir em qualquer lugar do mundo que isso vai ser errado. Então, como que vai colocar a lei no coração se até os descrentes, até aqueles que nunca leram a Bíblia, já têm a lei no coração? Acontece é que todas as pessoas do mundo, porque são criaturas de Deus, nascem com este preceito encravado no coração, como Paulo diz lá. Mas lembra, Romanos não termina aí. Romanos vai falar mais para frente que é necessário uma lei atuando dentro da pessoa para que isso que está lá dentro faça sentido para ela e ela consiga obedecer aquilo que está lá dentro. Paulo vai dizer lá no capítulo 7 de Romanos que é a lei do Espírito. Não mais aquela lei que foi dada no Monte Sinai, mas a lei do Espírito. Ou seja, é o Espírito que faz com que uma pessoa, habitando na pessoa, que faz com que ela obedeça esta lei que está gravada no coração dela. Que no fim das contas é basicamente, eu sei que matar é errado e Deus disse não matarás. Não são duas leis diferentes, tá? Porque Deus é um só. Mas a ideia é que o Espírito, ele vai aplicar aquilo que já está lá dentro e trabalhando a minha consciência e dizendo assim, ó, exatamente isso que você está passando é porque Deus não quer isso daí. Os povos acham que isso foi um contrato ou foi algo imposto por alguém ou qualquer coisa do tipo assim. Eles não têm noção de onde veio isso. Todos os povos têm esses mesmos princípios, essas mesmas ideias, embora ninguém saiba por que todo mundo tem esses mesmos princípios. Nós sabemos, porque todos vêm de um mesmo Deus, que passou isso para Adão, que passou isso para Noé. Aliás, foi justamente com Noé que ele disse, né? Que se alguém derramasse o sangue de um homem, pelo seu sangue ia ser derramado, mostrando a gravidade de tirar uma vida, e isso vem passando de todos os povos, porque Deus colocou isso no coração. Agora, o que está prometendo aqui esta aliança é que antes era necessário esta lei gravada em pedras, em tábuas, mas agora isso não vai precisar. Porque depois de Atos 2, o Espírito vai ser derramado. E agora nós temos a lei do Espírito habitando em nossos corações. Não é a lei mais mosaica, mas é a lei do Espírito habitando em nós. Então a promessa que porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Em segundo lugar, o texto diz então, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esta é uma frase que toda vez que você ler algo sobre aliança nas Escrituras, esta frase vai se repetir. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Porque aliança é para isso. É como se Deus estivesse falando assim, né? O cumprimento deste acordo é exatamente isso. Eu quero ser o Deus de vocês e vocês seriam o meu povo. Isto é a aliança. A aliança se refere a isso. Né? Vocês vão ser o meu povo e eu serei o seu Deus. E aqui, nessa promessa, Deus está dizendo, agora isso vai ser cumprido de uma vez por todas. Tá? Agora Israel vai ser povo de Deus. E Deus vai ser o Deus deles. Em terceiro lugar, versículo 34, diz assim, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Em terceiro lugar, então, né, o primeiro, a lei gravada no íntimo por causa dessa lei do Espírito. O segundo, a aliança plenamente cumprida. De fato, Israel vai ser o povo de Deus e Deus vai ser o Senhor deles, né, o Deus deles. E no terceiro lugar aqui, ninguém vai mais precisar mediar o conhecimento ou relacionamento de Deus, de uma pessoa com Deus, como era no Antigo Testamento. Você não vai precisar mais disso, você não vai mais precisar falar para o outro, conheça o Senhor, né? Agora, algumas coisas que precisam ser esclarecidas aqui. Em primeiro lugar, não quer dizer que não vai ter ensino e aprendizado, como se assim, não, então eu não preciso ninguém ficar me ensinando, né? Aliás, o que eu estou fazendo aqui então, né? Você não precisa disso, né? O que a gente tem escola dominical, para que tudo? Então não é essa a ideia. O Novo Testamento vai dizer claramente, né? Ensine uns aos outros, a ideia da mutualidade. Então, o ensino é necessário. Mas a palavra aqui que ele usa, esse verbo hebraico, é um conhecimento de relacionamento, e não um conhecimento de cognitivo, de aprender algo, mas é um conhecimento de se relacionar. Agora, no Antigo Testamento, quando qualquer cristão ali, né, usando anacronicamente, né, quando qualquer judeu, povo de Deus ali, ia se relacionar com Deus,
Se ele quisesse ouvir alguma coisa de Deus, ele precisava de um profeta. O profeta ia lá e falava para ele o que Deus queria que fosse dado. E se ele quisesse adorar a Deus, ele tinha que procurar um sacerdote para fazer isso. Precisava de mediação. Ele não tinha um relacionamento de livre acesso. Ele precisava de alguém assim mediando isso. Então, o conhecimento, o relacionamento que a pessoa tinha com Deus tinha que ser sempre mediado. Então, era o sacerdote que dizia para ele: você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa trazer. Você é rico ou pobre? Pobre. Então, 2 rolinhas. Você é rico, um cabrito novinho, uma ovelha, enfim. Era ele que dizia, de acordo com os princípios da lei, era ele que dizia. Aí a pessoa ia lá e oferecia. E a mesma coisa, o profeta dizia: sim diz o Senhor. Mas era sempre essas mediações ali no Antigo Testamento. Agora, lembra o que aconteceu quando Cristo morreu? O texto diz: o véu do templo se rasgou. Aí, para deixar bem claro que ninguém foi lá desfiando, né? O texto fala de cima a baixo. Um véu de mais de 3 metros, né? De cima a baixo rasgando, dizendo assim: agora não é mais necessário nada dessas mediações. Agora ninguém vai dizer: você quer se relacionar com Deus? Vem aqui, fala comigo que eu falo com ele. Ou, como as pessoas gostam de fazer aí, né? Deus me mandou dar um recado para você. Então, espera aí, você não leu ainda, maravilhoso? Eu não precisa mais disso. Deus falou comigo em sonho para eu te falar alguma... Não, espera aí, se Deus quer falar comigo, ele vem falar comigo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se Deus fala com você, é com você. Será que o sonho não é para você, não? E você está aí achando que é os outros? As 8 só é para você, talvez, né? E você pode ficar terceirizando isso. Deus fala com a gente por meio da palavra, Deus fala aos nossos corações por meio do Espírito. Isso agora é direto. Há um só mediador, que é Cristo. Que como o livro de Hebreus vai dizer, que o exercício do sacerdócio dele foi de uma vez por todas. Por causa do exercício sacerdotal dele, não é mais necessário sacerdotes hoje. Tá? Embora algumas igrejas gostem de chamar, né, os seus líderes de sacerdotes, de alguma coisa assim, mas não precisa mais dessa mediação. Agora, todo mundo pode viver uma vida de relacionamento com Deus de uma maneira diferente do Antigo Testamento. E por que isso é possível? O texto continua: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Há uma promessa, então, aqui de que isso vai ser possível, porque o sacrifício de Cristo, que rompeu o véu, é o mesmo que perdoou os nossos pecados. E Deus está prometendo: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Perceba que essa nova aliança já vem com uma promessa de um perdão a despeito de quem nós somos. Porque o texto não diz aqui, né? Se você obedecer certinho, seu pecado vai estar perdoado. Porque se fosse assim, amanhã a gente já estaria lascado outra vez. Mas o texto diz: seus pecados vão ser perdoados. Tá? E eu não vou mais lembrar do seu pecado. É uma promessa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mesmo o povo de Israel, Deus está falando que eles quebraram a aliança, mas essa aliança vai ser diferente. Por isso que o texto diz: em nada parecido, não vai ser nada semelhante àquela aliança que eu fiz com eles lá no Sinai. Agora, algumas implicações para nós. Em primeiro lugar, o que isso tem a ver com alegria? Talvez, não sei se alguém fez essa pergunta, né? Depois de talvez 15 minutos aqui de mensagem, não sei quanto passou, alguém falou assim: mas não é série sobre alegria? A questão é que se você olhar alguns versículos do capítulo 31, capítulo que fala sobre isso, né? O versículo 30, o primeiro já começa, né, naquele tempo, né? Então ele está dizendo deste período. Olha o versículo 7, que interessante em primeiro lugar. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando a principal das nações, proclamem e deem louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. O texto está dizendo: essa nova aliança é motivo de louvor, é motivo de alegria para Israel. Eles quebraram a primeira aliança, e isso é motivo de tristeza, como ele já vai dizer. Mas, por outro lado, agora essa nova aliança é motivo de alegria. Imagine Deus prometendo: eu vou salvar vocês. Eu não estou exigindo nada de vocês, eu vou salvar vocês. Ele está prometendo para Israel. Por isso que ele diz: cantem de alegria por causa de Jacó.
O povo de Israel é extremamente abençoado por causa dessa promessa. Aliás, diz, né? A principal das nações. Se você olhar no versículo 12, o versículo 11 diz assim: o Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Alguns aplicaram isso ontem, né? Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Transformarei o lamento deles por terem desrespeitado a primeira aliança, por terem quebrado e anulado a primeira aliança. Transformarei o lamento deles em júbilo agora, por causa da nova aliança. E lhes darei consolo e alegria no lugar da tristeza. Então a nova aliança é de fato uma aliança da alegria, uma aliança em que nós olhamos para essa promessa de Deus, e aliás, toda vez que nós tomamos a ceia, nós deveríamos lembrar disso, deveríamos pegar aquele cálice, que é o cálice da nova aliança, e ficarmos contentes. Óbvio que nós lembramos da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, e isso, num certo sentido, nos entristece por causa de tudo que ele sofreu por causa do nosso pecado. Por outro lado, nós olhamos para aquele cálice e lembramos, isso simboliza aquilo que perdoa os meus pecados. Aquilo que faz com que o Espírito Santo, fez com que o Espírito Santo habitasse em mim e me proporcionasse uma vida agora que agradasse a Deus por causa do Espírito, não mais por causa de mim, mas por causa do Espírito, fazendo com que essa lei que habitasse em mim fosse possível agora. A aliança cumprida, de fato, Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e nós somos o seu povo. Mas agora talvez vocês façam uma segunda pergunta, né? Deus deixou bem claro aqui, né, que a aliança é com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Talvez você não é israelita, talvez você não seja judeu, mas não é por isso, porque a aliança continua sendo feita com eles, é uma promessa para eles. Aliás, é uma promessa para o dia do Senhor, que nós já vimos que é um futuro ainda escatológico. Israel ainda vai receber o cumprimento dessa promessa. Mas talvez você está pensando, então qual que é a minha relação como igreja com isso? A relação é que, como todas as alianças na Bíblia, essa também só é possível por causa de Cristo Jesus. E aí é que nós entramos na jogada. Primeiramente, olha o capítulo 33. Um capítulo para frente aí, o texto vai dizer assim, no versículo 15, no versículo 14 ainda. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Deus prometeu no capítulo 31, e aqui no 33 ele está falando, dias virão em que eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E aí ele vai dizer como isso é possível. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Veja que o texto está fazendo uma comparação, dizendo, Israel quebrou aquela aliança, mas esse justo vai andar nos caminhos de Jesus. Esse vai obedecer até o final. Este é o israelita perfeito, aquele que obedece os preceitos de Deus e propicia o cumprimento desta aliança. E quando nós vamos no Novo Testamento, ele já inicia, né, o seu processo morrendo na cruz, mas Israel continua longe de Deus. Aliás, continua até perseguindo a igreja ali no começo da história. Paulo sendo perseguido pelos judeus, e fala assim, mas cadê essa promessa para Israel? E calma, Paulo vai dizer lá em Romanos, isso ainda vai acontecer. Por outro lado, enquanto isso não acontece, nós como igreja somos como que participantes destas bênçãos. Justamente por termos Cristo como nosso Senhor, aquele que cumpre essa nova aliança. Eu queria terminar então com 2 Coríntios. Porque Paulo agora vai aplicar isso para a igreja. 2 Coríntios, capítulo 3.
Versículo 4. Deixa eu ler até desde o 2 aqui, para fazer mais sentido. Vocês mesmos são, 2 Coríntios 3, a partir do versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, o resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Perceba como ele está com vista exatamente a aliança escrita em pedras e a aliança escrita no coração agora. E olha o que ele vai dizer então, no versículo 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Talvez Israel podia reivindicar qualquer coisa nos seus méritos se eles de fato obedecessem 100% à aliança mosaica, aquilo que era possível. Aí eles podiam dizer, o Senhor exigiu obediência, nós conseguimos, nós obedecemos, está aqui o resultado do nosso trabalho. Mas não, o texto diz que eles anularam, que eles quebraram a aliança. E a mesma coisa nós somos pecadores, nós pecamos. E por isso nós não podemos reivindicar nada nos nossos méritos, como se fizéssemos alguma coisa para merecer. Mas mesmo assim, versículo 4 diz, temos confiança diante de Deus, por meio de Cristo. Porque é Ele que possibilita o cumprimento desta nova aliança. E versículo 6, Ele nos capacitou, não é nossos méritos, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto que todo adolescente usa, né, com o seu pai, quando o pai exige muito estudo dele, ele fala assim, não, pai, a letra mata. Estudar muito. Vocês perceberam que não tem nada a ver com isso, né? Só o adolescente consegue enxergar aqui essa ideia, né? Tá? E todo mundo já fez isso um dia, mas não façam mais. Estudem mesmo, que não tem nada a ver com isso. Né? Talvez você pode usar aquele outro, né? As muitas letras estão fazendo de ler, ou estudar muito aí, mas não esse daqui. Tá? Aliás, não usa esse daí também não, né? Estuda mesmo, que é melhor. Então ele nos capacita para ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então a letra é a aliança da pedra, a aliança mosaica dada no monte. O Espírito é a nova aliança. E Paulo está dizendo assim, nós somos ministros do quê? De uma lei que veio foi dada para matar? Ou de uma lei, de uma aliança que foi dada para viver? Porque, de fato, esta era a função da aliança. Se vocês lerem Gálatas, né, da lei mosaica, se vocês lerem Gálatas e Romanos, Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer, então, por que Deus deu aquela lei? Deus deu exatamente para mostrar que nós somos pecadores. Essa era a função daquilo. É dizendo assim, ó, tá aqui, ó, tenta obedecer isso. Você vai ver que você não vai conseguir. Mas tenta obedecer isso daqui. E é justamente por perceber assim, a gente não consegue obedecer isso. Exato. Então a lei mostra, escancara a nossa pecaminosidade. O Espírito não. O Espírito vem e vivifica aquele que morreu por causa da desobediência da lei. Versículo 7, ele continua a comparação. O ministério que trouxe a morte foi gravada com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ele está dizendo, aquele ministério lá trouxe morte e foi gravado em pedras. Mas mesmo assim, a glória no rosto de Moisés era enorme. O povo não conseguia nem enxergar muito o rosto de Moisés. Ele tinha que andar com um véu por causa disso. Aí ele vai dizer, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Como Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Cristo veio para colocar glória sobre glória. Porque a lei veio e depois Cristo veio. A ideia de uma glória que já existia, a lei tinha a sua glória, foi dada por Deus, o rosto de Moisés até ficava glorioso e tudo mais, mas foi dada uma glória em cima dessa glória. A graça e a justiça veio por meio de Cristo. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso
agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. E depois ele vai fazer uma comparação com Moisés, inclusive foi um texto que já foi exposto aqui, se você quiser entrar no canal da igreja e ver este parágrafo, a retirada do véu, a mensagem que eu preguei sobre os versículos 12 a 18. Mas perceba como ele vai fazer essa comparação, então, mostrando que Paulo, como participante da igreja, e a igreja é, então, agora ministra desta nova aliança, de uma aliança do Espírito e não mais da lei. Aquilo que foi já dado para desvanecer, para ficar para trás, é substituída então agora pela essa nova aliança. Então, embora a promessa é feita com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, e ainda eles vão receber naqueles dias, lá no dia do Senhor, onde de fato todo Israel vai ser salvo, nós como igreja temos já a possibilidade de desfrutar disso. Tudo aquilo que Deus prometeu a Israel, nós já temos. Nós já temos o Espírito habitando conosco, que nos possibilita uma vida de obediência a Deus por causa da aplicação da lei que está em nossos corações. Nós não precisamos estar mais obedientes àquela lei, como Paulo vai falar em Gálatas, mas Cristo nos aplica aquela lei engravada em nosso coração, escrita no nosso coração. Nós já temos nossos pecados perdoados, nós temos livre acesso a Deus, nós precisamos mais de mediação, o véu já foi rasgado, e por isso nós podemos dizer: Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Ou seja, todas as bênçãos prometidas para Israel, nós podemos dizer para eles assim, ó, aguarda que vai ser bom. A promessa de alegria nisso é verdadeira. E nós como igreja já podemos e devemos usufruir estas bênçãos aqui com alegria. Então, deixa eu dar duas aplicações para nós terminarmos a mensagem. A primeira delas é que Paulo diz, então, que ele capacitou ele para ser ministro desta nova aliança. E deixa eu dizer que todos nós, então, agora somos também ministros desta nova aliança. Isso significa que você é como um grande propagador da alegria aí. Tá? Muito mais do que os comediantes de stand-up, que muitas vezes são muito sem graças, tá? Muito mais do que qualquer outro. Você é propagador de alegria. Você tem a mensagem de fato que pode levar alegria para as pessoas, mas não uma alegria passageira, uma alegria duradoura de fato. Nós somos ministros dessa aliança. Nós podemos chegar para as pessoas e dizer assim, ó, o seu pecado pode ser perdoado. Deus pode transformar a sua tristeza em alegria, te dar consolo diante desse sofrimento. Cristo pode transformar a sua vida. Isso é uma mensagem de alegre, realmente. Somos ministros dessa aliança. Agora, a minha segunda aplicação, que tem a ver com a primeira, é que a gente só vai ser ministro da aliança quando a gente entender a importância dela. E quando isso for a fonte da nossa alegria. Porque, por exemplo, se a nossa alegria é qualquer outra coisa, é comprar uma roupa nova, a gente vai dizer para a pessoa, sabe onde eu achei essa roupa baratinha? Vai lá, que você vai ser alegre também. A gente vai falar de outras coisas. Sabe onde comia comida boa, com preço acessível, legal, comida vale a pena? Vai lá naquele lugar, que você vai ver que vai dar uma satisfação, você vai ficar alegre, tudo, até chegar outro dia, você nem lembrar mais o que você comeu. Não que você não possa fazer tudo isso, mas a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio, como Cristo disse. Então, se nós não lembrarmos da nova aliança no dia a dia, se nós não entendemos que esta é a fonte da nossa felicidade e não todo domingo lembrarmos, né, por meio daquilo que nós fazemos aqui, do culto e depois no dia a dia, do nosso momento devocional, e lembrarmos desses pecados perdoados, de tudo aquilo que nós tivemos, os benefícios dessa nova aliança, nós não seremos ministros, porque nós só falamos daquilo que estamos cheios de fato, como o próprio Cristo disse. Então, toda vez que você estiver aqui participando da ceia, ou quando você pensar na sua casa ali sobre a morte de Cristo, sobre a obra dele, no seu culto doméstico, familiar, ou na sua hora devocional, qualquer coisa, lembre disso. Você só é povo de Deus por causa dessa nova aliança em Cristo. E por causa disso, você foi feito, então, ministro desta nova aliança. E aí você vai ver que você vai encontrar pessoas na rua.
seus familiares, seus amigos, pessoas que talvez você gostaria de ver aqui junto como igreja. E nós somos os ministros dessa nova aliança. Nós que falaremos para essas pessoas sobre a salvação em Cristo Jesus. Então, que Deus nos capacite a tanto viver e entender a alegria desta nova aliança, quanto também sermos ministros dela. Amém? Amém. Deus, nós rogamos para que o Senhor nos ajude. Esse Espírito que depois de Atos 2 passa a habitar agora em nossos corações, que nos impulsione a uma vida que entenda de fato os benefícios e a alegria que é viver debaixo dessa nova aliança, Deus. Que toda vez que estivermos juntos aqui na ceia, participando do sacrifício de Cristo, possamos lembrar, por meio do cálice e do pão, o que aquilo simboliza, Deus, o cálice da nova aliança. E nos outros momentos em nossa vida também. E diante disso, propagarmos esta alegria para que mais pessoas possam usufruir delas conosco. E juntos possamos louvar e engrandecer o teu nome. Para todo sempre, meu Deus. Amém.